relação entre a medicina e a psicologia? Sejam muito bem-vindos ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter você aqui comigo. Quando a gente analisa um pouco essa história, da psicologia e da medicina, eu acho importante a gente estabelecer um pouco o percurso histórico. Então, são aí áreas que não são novas na história da humanidade. Então, se a gente pega a psicologia com o seu objeto de estudo, que é entender pensamento, entender comportamentos humanos, essa sempre foi uma questão, que marca aí a história da humanidade, da filosofia antiga, clássica, e mesmo de tempos aí mais atuais. A psicologia nasce no final do século XIX, início do século XX, ela se apresenta ao mundo com várias áreas de atuação, já aí com seus eixos epistemológicos, suas técnicas, seus métodos, e a psicologia ela vem crescendo, ela vem se ampliando. Hoje, na modernidade, a gente sabe que as pessoas têm sido impactadas por passar pela psicologia, por conhecer essa ciência, ou às vezes por não ter acesso. Quando a gente fala da medicina, a gente precisa, antes de falar dessa ciência, contextualizar também um pouquinho o lugar onde o médico ele é uma figura aí muito marcada, que são os hospitais. Quando a gente pensa aí na existência e na apresentação dos hospitais, parece também algo mais atual no tempo. Mas o homem ele sempre se preocupou em tentar encontrar como cuidar das doenças, das mazelas, das calamidades que sempre se apresentaram à humanidade. E é claro que lá atrás não eram essas instituições como a gente tem hoje. Então começa-se algumas casas, lugares onde eram possíveis acolher esses doentes. Na maioria das vezes eram pessoas muito simples, muito pobres, que não tinham nem lugar onde ficar doente, onde poder morrer e ter de uma certa forma esse acompanhamento. Passado um tempo aí, a gente pega o cristianismo, as instituições já chamadas de hospitais, elas mantêm esse caráter aí bem caridoso, Então, eram instituições muito para as pessoas que não tinham como pagar. É na Revolução, é no Renascimento que a gente vai encontrar aí os hospitais com outro caráter, Então, ele passa de instituição para as pessoas pobres a instituições para pessoas de classe, os burgueses, que poderiam nesse momento pagar. E no século XX, na modernidade, a gente sabe que isso não muda muito. As instituições hospitalares hoje elas estão organizadas de uma forma muito mais interessante, Então tem toda uma gestão. A gente sabe que os hospitais eles primam pela eficiência e eficácia no cuidado ao seu cliente, que é o cliente interno, mas também as pessoas que estão fora do hospital e que eventualmente vão procurar. E a figura do médico é essa figura que, ao longo da história dos hospitais, dessas instituições, também marca a sua importância, o seu lugar central. E a gente encontra aí o médico, principalmente dentro do hospital, como aquele que realmente detém o poder. Quando a gente pensa na medicina enquanto uma ciência também que tem prática muito antiga na história da humanidade, o estabelecimento da medicina enquanto uma ciência, o reconhecimento, o uso aí da questão mesmo até tecnológica em prol dessa ciência, ela é do século XIX para o século XX, ela tem aí no seu percurso muito essa lógica das descobertas que a fisiologia, que a anatomia, a partir da dissecação de cadáveres, possibilita a medicina. Então, por muito tempo, ela trabalha nessa lógica mesmo, de tentar entender ali as doenças e fazer as suas propostas de intervenção. Então, inicialmente, eu perguntei a você, qual a relação entre essas duas áreas? O que a gente hoje considera é que não é possível dividirmos e separarmos corpo e mente. Não é possível entender que as doenças
da ordem física, elas não trazem impacto nas questões psíquicas e vice-versa, que as questões de ordem psíquica não vão adoecer o corpo. Então é essa relação e que a gente tem encontrado cada vez mais pontos de convergência, mais a psicologia se aproximando da medicina e cada uma respeitando aí os seus limites, e os seus saberes, procurando contribuir. Essa é a ideia. Espero que você esteja inscrito no canal Psicologia com Mônica. Se não está, o faça. Recomende o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares. Deixa aqui seu like, deixa aqui também o seu comentário, a sua sugestão de tema e acione a sineta para receber notificação dos novos vídeos. Um abraço e até o próximo.